E vamos para o nosso segundo episódio do podcast Lunaflix. E o convidado de hoje, nada mais nada menos, Rafael. Rafael vai se apresentar, psicólogo, e a gente vai falar de um assunto muito importante, pedido por vocês. Foi o assunto mais pedido, inclusive, ansiedade e depressão. E por que será, né, que é o assunto mais pedido? Realmente são as doenças que mais acometem a população. Temos motivos para isso, então aprofundaremos sobre esse assunto. Então eu queria aproveitar para desejar as boas-vindas ao Rafael, meu segundo episódio. Rafa, se apresente, vamos começar a falar desse assunto aí tão delicado e ao mesmo tempo tão importante. E tem a visão da psicologia e também da nutrição, né, sobre isso. Muito obrigado, Luna, pelo convite. Então, gente, meu nome é Rafael, eu sou psicólogo, me formei pela FRJ e sou neuropsicólogo formado pela USP. Também tenho especialização em psicologia médica, em terapia cognitivo e comportamental pela PUC e pela UERJ. Aí depois desse currículo a gente fica assim, né? Rola até um silêncio, né? Então, realmente, assim, um currículo exemplar, um profissional excelente. E não é por isso, né, que eu não chamaria qualquer outra pessoa, não ser você, para falar sobre esse assunto, que infelizmente a gente precisa abordar. Então, a primeira pergunta, Rafa, que eu queria trazer, né? A gente vai abordar ansiedade e depressão, elas conjugadas, elas separadas, muda tratamento, muda terapia, muda medicamento e intervenção tanto nutricional quanto também psicoterápica. Vamos falar o que é a ansiedade em si, né? Como é que a gente vê ela como doença, por que estamos no número 1 no ranking da ansiedade. Depois a gente fala da depressão e desse conjunto, né? Que algumas pessoas oscilam entre ansiedade e depressão. Sim. A gente costuma até falar que a ansiedade é uma coisa que existe normal. Tem até o Divertidamente 2 agora aparecendo para mostrar que a ansiedade é uma emoção que existe na gente, que pode ser tanto boa quanto ruim, o que a gente chama, na verdade, de funcional e disfuncional. Se você vai ter uma viagem amanhã, você com certeza vai ficar ansiosa para essa viagem. E não necessariamente é uma ansiedade ruim. É uma ansiedade preparatória, uma ansiedade de animação, de empolgação. E tem aquela ansiedade ruim, que é quando a gente fica nervoso, que a gente chama que a gente fica ansioso, tenso, começa a descarrilhar uma série de coisas na gente. A gente tem compulsões alimentares por isso, a gente deixa de comer longos períodos por isso. Então, que a gente começa a falar do transtorno de ansiedade, que é quando começa a descarrilhar essa ansiedade, que é, na verdade, sim, um momento, um estado, um sentimento, uma sensação que tem uma série de fatores, dentre eles esse nervosismo, aumento de tensão, alteração do sono, alteração alimentar, preocupações excessivas, pensamentos ruminativos que não saem da nossa cabeça, pensamentos muito do futuro, do que vai acontecer, de como que vai acontecer, e na grande maioria deles são catastróficos. Nunca um cenário bom, nunca um cenário tranquilo, sempre são cenários ruminativos que nos angustiam muito. Então a ansiedade está muito ligada com essa angústia que acontece muitas vezes. E medo, né? E acima de tudo a ansiedade. Eu sempre falo no consultório que é isso que você exatamente falou. A ansiedade todo mundo tem, a ânsia de fazer alguma coisa é o que faz com que a gente levante da cama e faça algo. Então, hoje eu estou ansiosa para chegar no consultório e fazer tal coisa. Hoje eu estou animada para... Sem essa ansiedade mínima, que é o que motiva a gente a fazer coisas todos os dias, acordar, eu tenho vontade de viver, eu tenho ansiedade pela vida, né? Eu tenho vitalidade, a ansiedade, ela funcional, faz com que todos os dias a gente queira fazer algo, né? Ir à academia, porque eu quero cuidar do meu corpo, porque eu tô feliz por conta disso, né? O problema é que, aí a pergunta que eu sempre faço no consultório, até que ponto isso gera alguma dor, sofrimento ou angústia? Começa a ser disfuncional quando começa a ter sintomas disfuncionais. E eles, na maioria das vezes, vão nesse caminho da gente pensar muito pra frente, não conseguir viver o agora. Da gente sentir medo e angústia em pensar em certos assuntos. E muitas vezes relacionado a uma alteração de sono, e é onde bate na nutrição, porque a privação de sono vai levar a uma alteração de peso. Quanto mais a gente dorme mal, a gente vai ter uma tendência a aumento de peso, tá? O aumento de peso, automaticamente, se ele fica ali crônico também, a mudança do padrão alimentar. Então, se a gente dorme pouco, a gente também tende a não conseguir selecionar também os alimentos que a gente vai consumir. Porque o nosso corpo fica como se fosse no estado de alerta, então você já acorda querendo buscar alimentos mais, não só confortáveis, mas de índice glicêmico mais alto. O corpo ele vai pedindo glicose, né? Eu não sei se você sabe, mas os nossos animais que ficam enclausurados, né, para abate, abatedouro, como que engorda um frango, né, uma galinha, você deixa a luz ligada o dia inteiro do galinheiro. Eles têm lá a ração, a comida adaptada e também medicamentos, né, para evitar que um frango adoeça e mate todos os outros, né, contaminados também. Então tem essa questão de medicamento, do controle. E eles comem muito, porque não baixa a luz, então não dorme. Então come,
crescem e aí o abate é mais rápido. E nós também passamos por situações parecidas quando a gente fica 9, 10, 11 da noite, meia-noite, 1 da manhã em casa, com luz ligada. Eu sempre oriento meus pacientes também a ficar com luz amarela, ter luz amarela em casa. E a gente fica o dia inteiro em casa com luz acesa, principalmente se for a luz branca, aquela ring light que a galera fica fazendo live, gravando ou trabalhando até tarde. O nosso corpo entende que a gente está em atividade. Sim. E aí começa esses lanches noturnos. E aí já começa a bagunçar tudo. Então, já trazendo um pouquinho, né, de como é pela nutrição, essa intervenção. Mas, Rafa, e como que a gente faz, né, entendendo isso? Então, primeiro vamos trazer esse dado aí do Brasil ser número 1. E quais são as ferramentas que a gente pode utilizar nesses casos? Então, muitas vezes quando a gente fala dessas alterações de sono, é engraçado perceber que, assim, por que acontece na maior parte à noite essas compulsões de junk food, de alimentos altamente palatáveis? Porque o nosso cérebro já está muito cansado. E isso é uma coisa neurofisiológica. A gente pode tentar se controlar ao máximo, e isso eu sempre explico para o paciente. Não é só culpa sua, mas culpa dos hábitos que a gente está criando, dos hábitos que a gente está reforçado. Sim. Quanto mais tarde fica, menos seu córtex pré-frontal, que é essa região do cérebro responsável pelo nosso controle inibitório, responsável por tomada de decisão, vai descansando, vai cansando ao longo do dia. Porque a gente toma inúmeras decisões ao longo do dia. Sim. Então, na maior parte das vezes, se você não planeja, isso vários nutricionistas falam, se você não planeja sua alimentação, à noite, quando você chegar para decidir qual é a sua alimentação, vai ser junk food, vai ser uma comida mais rápida. A mais fácil para o cérebro. A mais fácil, exatamente. E que dê energia, que seja altamente energética, calórica, porque o seu cérebro já está cansado. Então, que gere muito ATP, mesmo que seja desnecessário, porque você já está se preparando para dormir. E gere prazer, né? Porque quando a gente está muito cansado, o nosso cérebro ele funciona sob estímulo, óbvio. Sim. Então, se a gente está muito cansado, a resposta do corpo é: qual o prazer que eu vou receber agora? Então, a gente vai precisar. Então, a maioria das pessoas usam a comida como regulação de emoção e prazer. Por isso que eu falo que a nutrição é muito mais do que contagem de calorias. Eu fico muito triste quando eu vejo profissionais da saúde, nutricionistas, médicos, psicólogos, o que for, diminuindo a nutrição, a contagem de calorias. Tem muitos vídeos que super viralizam, de brincando, comparando uma caloria com uma outra, que até por um lado é legal, mas eu não sei também até que ponto isso é educativo, porque a gente vai limitando sempre o alimento à caloria, e o alimento não é essa caloria. E o nosso cérebro, ele vai tentar essa zona de prazer. E se a pessoa já tá, principalmente por conta de rotina ruim, dormindo mal, toda disfuncional nesse sentido, não tem um exercício para liberar prazer. Só vai ter a comida. E mais de 50% da população vive no comer transtornado, que é aquele primeiro passo, que ainda não é o transtorno alimentar, né? Que fecha o diagnóstico certinho, que a gente conversou no podcast anterior, sobre ter um episódio, no mínimo, nos últimos 3 meses, de 1 a 3, ou quantas vezes? Às vezes são 10 no mesmo dia, em todas as refeições, né? Não tem um máximo. Mas o mínimo é esse. Então, para fechar um diagnóstico de transtorno alimentar, tem que ter já uma constância. Agora, esses impulsos de comer e falar, putz, comi por ansiedade, por impulso. Mais de 50% da população faz isso. Por quê? É o que você está dizendo. As pessoas não têm um planejamento para nada. E a alimentação, ela precisa trazer algo. E aí vem o prazer que a gente joga através da alimentação, né? É o maior combo que existe, assim, de ansiedade. Como criar ansiedade? Durma mal, se alimente mal e não faça atividade física. Perfeito. Tá, assim, é um pezinho na ansiedade. Assim, quer ter ansiedade? Durma mal, se alimente mal, não faça atividade física e tenha fatores estressores associados. Trabalho, rotina, família, amizades, relacionamento. Conclusão, todo mundo vai ter ansiedade. Porque o que as pessoas fazem? Exato. E aí vem a questão do Brasil, né? O Brasil, ele tá no número 1. Explica, para até entrar sobre isso, Rafa. Então, a gente tá no número 1, mas existe também o Brasil como referência em coleta de dados acerca disso, né? Vários países não têm isso. Então, a gente é referência também no mundo. O SUS é referência no mundo. Então, a gente tem bons dados que apontam sobre isso. Vários países não têm esses dados. Então, pode ser até que a gente não seja o número 1, mas o número 1 em coletagem de dados. Mas tem algumas coisas que são típicas de países em desenvolvimento que a gente sabe que contribui demais para a ansiedade. Por exemplo, imagina você todo dia acordar e não saber se vai conseguir trazer comida para casa, pro teu filho, trazer leite, sei lá, né, pro bebê mamar, porque a mãe não tá conseguindo amamentar, que saiu para trabalhar e secou o leite. E isso já gera uma ansiedade absurda. Então, primeiro passo: trabalhe muito e já comece a ver a ansiedade aparecer na sua vida. Sim. Brasileiro ou qualquer país onde você não tem uma estabilidade financeira para todas, as pessoas trabalham muito. Trabalhando muito, o que as pessoas fazem? Vou continuar trabalhando, que eu preciso dar meu melhor. Às vezes não tem escolha, na maioria
dos casos a gente não tem escolha. Trabalhamos muito, abdicamos. Primeiro passo, privação do sono. Privação do sono puxa uma alimentação disfuncional, porque você quer um prazer, afinal você não tem prazer nem dormindo. E aí você já começa a comer alimentos mais industrializados. E aí com isso você já não tem tanta disposição sequer para treinar, afinal você tá com sono, você tá com preguiça, e aí vira um ciclo sem fim. Sem fim. É exatamente o ciclo que acontece, é exatamente o ciclo que as pessoas entram, e aí vem até o que a gente trabalha em terapia, que na verdade mudar a ansiedade, trabalhar a ansiedade, entra numa coisa que, de certa forma, é desconfortável, que é mudar os hábitos, mudar os padrões, mudar a rotina, que isso gera muito desconforto. Eu até falo com meus pacientes na primeira consulta. Terapia, para as pessoas de fora, muitas vezes é assim, é divertido, é legal, só que dá trabalho. Assim como, começar uma nutricionista vai dar trabalho, vai exigir uma organização, vai exigir um despendimento de energia, mas é para um trabalho a médio e longo prazo. É justamente para você entender que, olha, vamos analisar, olha a rotina que você criou. Por exemplo, essa rotina que você falou, é a rotina do brasileiro padrão. Padrão. Que justamente assim, tá super atropelado. Então tá, como que a gente vai conseguir fazer para mudar isso? De repente, então tá bom, a gente já vai deixar pelo menos o jantar organizado, que aí você começa a não ter Exato, esse é o papel do Nutri. Por exemplo, imagina a pessoa que leva 4 horas para às vezes, só para ir para o trabalho, no transporte, ou pelo menos 2 para ir, 2 para voltar. Então, assim, 4 horas. Metade do dia da pessoa, pensando assim, 8 horas de trabalho, aí você tem mais 4, 12. A pessoa tem que dormir algum momento da vida, né? Então, a gente tem aí mais 8 horas de sono, aí já tem 20 horas, 4 horas de... Acabou. A pessoa tem, assim, uma grande parcela do tempo dela de deslocamento. Um nutricionista que pega um caso desse, ele tem que entender que a alimentação ela tem que ser compatível com a rotina da pessoa. Não adianta ficar também inventando da pessoa ficar fazendo coisas mega milaborantes se ela não tem tempo pra nada. Nem pra, comer direito. Então, você tem que já adaptar. Isso tá no código de ética. A gente tem que adaptar a alimentação do paciente para a rotina dele, para a classe social dele, para as condições socioeconômicas do paciente e para a cultura. Então, eu sou nordestino e eu sou moro no Nordeste, então gosto de uma comida típica de tal região. Bote essa comida. Isso, inclusive, ajuda pra gente não ter um problema que é grave também, da gente não diversificar. Então, a gente tá com extinção de vários alimentos mesmo, de frutas que estão entrando em extinção porque a gente não tá produzindo mais. Dito isso, respeitar todas essas particularidades. Mas aí você não vai conseguir mudar essa rotina da pessoa ir de ônibus. Então, a gente vai pensar o que dá pra levar, o que dá pra você fazer diante dessa situação. Né? Porque às vezes a pessoa fala, Luna, mas eu trabalho muito, faço o que eu faço? Não, né? A gente não vai mudar, muitas vezes, toda essa estrutura, mas dá para dentro da estrutura que a pessoa tem, deixar um pouco mais organizada, né? E é isso que você faz. O TCC, então vamos explicar um pouquinho, né? O TCC, ele é considerado padrão ouro para o tratamento de não só ansiedade e depressão, mas todas as transtornos mentais que têm uma fase aguda e que a pessoa precisa sair daquela situação mais aguda, né? E aí a gente até voltando para a Elo e para toda a parte da psicanálise, não é uma briga, né, Rafa? Não, isso aí, não existe essa briga. É uma coisa que as pessoas criaram a partir do momento que começou a surgir uma TCC, começou a surgir uma terapia baseada em evidências. Porque a psicanálise começou com Freud lá atrás, e depois de um tempo, com a divisão 12 americana, a EPA, enfim, começaram a surgir a partir dos estudos e etc. Então, o que se começou a partir daí? A psicanálise sempre começou com uma filosofia, com uma forma de filosofar, uma forma de terapia a partir da fala da filosofia. Hoje em dia, porém, a gente começou-se uma parte de pesquisas lá pela década de 90, década de 70, uma série de estudos baseando-se mais nessa outra vertente, de pegar dados, pegar evidência científica. Então, hoje, quando a gente fala assim, de evidência científica, a TCC é mais efetiva, juntamente com terapias de terceira onda, baseadas em comportamento e situação, cognição, enfim. Tem aquela terapia do esquema também, Tem a terapia do esquema, que é uma terapia de terceira onda, terapia do esquema. Terceira ou quarta onda. Isso, terceira onda da TCC, que são as mais avançadas diante do estudo. Mas tudo a gente engloba na TCC. Rafael, existe essa briga entre psicanálise e TCC? Não existe essa briga. As pessoas criam essa briga na faculdade, etc. Não tem rixa, gente. Na faculdade, o que mais acontece? Mas o que acontece na prática é assim, a gente sempre fala, o que a pessoa conseguir se adaptar e cumprir e tiver tendo um fator efetivo na vida dela, é o que tem que servir para ela. Tem outras linhas também lá. Tem Lacan, tem Junguiana, Gestalt. Terapia analítica, que é Junguiana. Tem
terapia corporal, haitiana. E Então, a a gente sistêmica sempre fala. familiar, que não é. As pessoas confundem com constelação familiar. Isso. É um assunto legal também, né? isso que eu ia falar. Falar de ansiedade e depressão, as pessoas vão buscar tratamento. Vamos falar de todos os tratamentos para a pessoa ir para. Exato. Existe a terapia sistêmica familiar que é completamente diferente de constelação familiar. As pessoas confundem pelo nome, pelo né? nome, por causa do familiar. E sistêmica, você lembra um pouco de sistema, constelação e etc. Então, o nome pode ser parecido, mas são completamente diferentes. Gente, por que as pessoas confundem? Eu já tive confusão disso no consultório, da galera de eu indicar uma profissional, psicóloga, dela trabalhar com sistêmica familiar. Eu falei assim, mas essa pessoa aí, charlatão de constelação. Eu falei, mas gente, de onde tirou que é constelação? São diferentes. Que isso, a constelação familiar é uma outra celeuma completamente diferente, envolvendo uma série de questões éticas, envolvendo vidas passadas, etc. Vale lembrar que não é considerado pela psicologia como um tratamento, é visto mais como algo holístico, né? Uma terapia holística. Então, várias pessoas podem fazer constelação familiar e nem psicólogo ser. Isso, na maior parte, inclusive, não pode ser, porque o Conselho de Ética já mandou até uma normativa falando que constelação familiar não é terapia. Diferente de terapia sistêmica familiar, que é uma coisa completamente diferente. Então, E como é que é essa sistêmica familiar, então? Então, eu não faço parte da sistêmica familiar, mas é uma que voltada a você entender mais como é que se estrutura aquela família, como que se estruturou aquela família até em termos de gerações passadas, não de antepassados, vidas passadas, mas de gerações passadas. Avós, como que é avô, como que é bisavô. Isso, como funciona essa estrutura e como que ela está interligada na vida até hoje. E ela entra em qual linha? Assim, linha não, eu digo em qual fase? Ela tá na fase tal? Porque assim, eu digo, tem essas linhas de evolução da psicologia, né? Ela é mais moderna também? Ela tá mais atual? Não, ela é mais antiga também. Mais antiga também? Os que a gente fala que são as mais modernas são isso, baseados em TCC. Que aí TCC é o que a gente chamaria de segunda onda, que TCC é terapia cognitivo-comportamental, inventada por Beck lá nos Estados Unidos. E tudo que surgiu depois disso, baseado nessa TCC, terapia do esquema, terapia de aceitação e compromisso, DBT, que é terapia dialética. Por exemplo, terapia dialética e aceitação e compromisso são altamente recomendadas para transtornos alimentares, justamente porque elas trabalham muito com contexto. As terapias contextuais trabalham muito nisso, o contexto da pessoa em relação àquilo. Que é o que a gente sempre fala da alimentação. A alimentação é baseada em contexto. Contexto. É o que você falou, não adianta eu pensar em 5 lanches elaborados, muito elaborados, para uma pessoa que tem uma vida super corrida. Vai ficar fora do contexto e a pessoa não vai se adaptar e nem seguir a dieta. Não vai aderir e etc. Vai se frustrar. E a maior parte das coisas é isso. Quantas pessoas já não tentam dietas milagrosas, se frustram e etc. Segue a dieta da sopa, a dieta do que Está for. fora do contexto, fora da realidade. Exato. E é o que a gente estava até conversando antes. A perda de peso que vocês nutricionistas imaginam é uma perda de peso baseada numa longitudinalidade, para que ela mantenha isso. E não para que ela perca, ganhe. Perca, ganhe. Tem até o efeito sanfona, não é? Efeito sanfona. Então, nesse sentido, como é que funciona? Até vou explicar isso. E aí a gente volta, já estamos com muitos assuntos legais. Quero ficar aqui 5 horas, aguardem, tô brincando. Rafa, a perda de peso ideal é que a gente perca 1 quilo por mês. Pensando do ponto de vista de lipólise, de quebra de gordura, né, de todo o processo metabólico para o corpo entender que aquilo é uma perda de peso. Ninguém vai ficar, por exemplo, se a pessoa quiser perder 10 quilos ou 20 quilos, 20 meses fazendo. Então, obviamente, qual o papel do nutricionista? O que a gente estuda na faculdade, né? Porque é legal que as pessoas acham que a gente... O que a gente faz? No meu caso, na Unirio, são 5 anos de faculdade. Fiz na Universidade Federal do Estado do Rio. Gente, eu não fico estudando só a caloria da maçã e da banana, não, pelo amor de Deus, né? Então, a gente estuda fisiologia, bioquímica dos alimentos, anatomia, embriologia, toda a parte do ciclo básico, junto com a medicina. E depois a gente vai especificamente para a parte de nutrição. Técnica dietética, a gente tem Clínica 1, Clínica 2, é muito bacana. Bom, eu sou fã total. E dentro desse contexto, quando a gente vai estudando fisiologia e bioquímica e todo o processo mesmo de funcionamento do organismo, se a gente tem que perder 1 quilo por mês, a gente precisa 10 quilos 10 meses, 20 quilos 20 meses? Bom, vamos lá. O nutricionista, eu brinco que é o grande sabotador de metabolismo. Então, a gente começa a estudar, será que dá para acelerar esse processo? Até onde dá para acelerar do ponto de vista fisiológico e até onde não dá. E aí, a gente fala das intervenções até cirúrgicas, uma bariátrica. Por quê? Porque o risco que essa pessoa corre de continuar naquele peso, com todas aquelas alterações metabólicas, com síndrome metabólica, colesterol, insulina, é mais grave do que o risco cirúrgico que ela tem. Sim. Porque vale lembrar que a cirurgia bariátrica a gente só indica em casos onde compensa o risco cirúrgico, que é um risco cirúrgico, compensa o risco cirúrgico, porque do jeito que tá pior.
Se não é o caso, existe o risco cirúrgico sendo maior do que você manter essa pessoa numa dieta prolongada, ela não vai poder ficar também 20 meses para perder 20 quilos. Então, a gente entendeu que para cada quilo de peso a gente precisa desse tempo, mas que a gente consegue perder em uma média de 1 quilo, 1,5 quilo, o máximo que a gente fala por semana. Então, isso vai dar de 4 a 6 quilos no mês. Isso ainda é considerado fisiológico, 4 a 6 quilos no mês, 5 quilos no mês, vai. Então, se a pessoa vai perder 20 quilos, a gente consegue, seguindo bonitinho uma alimentação, vamos lá, botou em 4 meses isso. Ela perdeu 20 quilos em 4 meses. Mas tem uma coisa, aí a gente volta, que é essa frase final, que a gente vai voltar para o assunto da ansiedade. 4 quilos, perdeu 20 quilos em 4 meses, 5 quilos por mês, tá? Ela vai precisar fazer os 20 meses de manutenção. Então, são 4 meses que ela já perdeu, precisa dos 16. Então, ela vai ficar 1 ano e meio, basicamente. 1 ano e mais 4 meses fazendo um programa de manutenção. E quem está disposto a fazer isso? A maioria das pessoas, até por uma questão da própria ansiedade e felicidade, fica tão feliz com o resultado que se ela não entende que aquilo é uma mudança de hábitos crônica, ela já começa a voltar para os hábitos anteriores. Principalmente se ela entendeu aquela dieta como algo passageiro temporário. Então, eu vou fazer a dieta, depois de que horas eu acabo essa dieta? Quando que acaba isso? Eu quero voltar a fazer o que eu estava fazendo. Então, ela não mudou a mente dela, ela não reprogramou o cérebro dela para aquela mudança de hábito. Ela volta a comer o que ela comia, ela engorda. Aí o efeito sanfona que você trouxe. Por quê? Porque ela engorda não só aqueles 20 quilos, como o corpo não teve tempo de entender esse processo, e aí ela volta mais até do que acima do peso. Um outro ponto importante, o nosso cérebro, ele é muito primitivo, né? A gente tem a parte lá que a gente fala que é o cérebro reptiliano, e a gente tem, o nosso DNA mudou muito pouco, a gente fala em mudanças de DNA desde a época das cavernas. Então, o nosso corpo, ele tem mecanismos de defesa, que as pessoas têm raiva disso, mas de proteção à vida, que a gente não perde peso tão rápido quanto a gente ganha. Por quê? Imagina a gente uma semana que não conseguiu, na época, sei lá, das cavernas, caçar um animal ou comer o fruto, semente. Vale lembrar aqui que o ser humano, ele não foi exclusivamente, ele não a questão da carne, né? A gente tinha grandes grupos que a gente já estudou, descobriu, né, neandertais, que se alimentavam de frutos e sementes. Então, não era sempre a caça, até porque caça não é fácil, você vai caçar um animal, você pode ali em qualquer momento, inclusive, correr seu risco de vida. Então, era o evento do mês. Só matava o animal, aquela comunidade, aquele grupo, matava o animal, comia ali e depois ficava muito tempo sem fazer isso. Afinal, vocês conseguiram sobreviver depois de um ataque de uma... A galera hoje não caça nada, fica sentada no computador, compra carne em bandeja de isopor e quer... Agora é minha crítica. E quer mandar uma dieta paleo. Pô, brincadeira. Vai lá reproduzir. Então, caça o teu animal e a gente volta a conversar sobre isso. Tem afinetada aqui mesmo. Mas voltando aqui, então, a gente precisa de todo esse processo. O emagrecer é mais difícil porque o corpo, ele gera esse mecanismo de proteção, para que a gente não entre numa perda de peso tão rápida e morra, leve a uma... Né? Exatamente. Então, o estoque, pelo sistema do... Aí, entrando tecnicamente, né? A via mesmo do glicogênio, gliconeogênese, formação de tecido adiposo, ela é mais rápida, né? Quando a gente pensa no ciclo de Krebs, ATP, do que quando você entra num processo de quebra de gordura, né? Então, vai ser sempre mais fácil estocar por uma preservação. Se a gente ficasse ali na caverna meses, um período, sem conseguir caçar um animal, o corpo, ele entra num estado de quê? De reduzir a taxa metabólica basal nossa toda, para que a gente consiga ali, nesse processo de taxa metabólica basal mais baixa, economizar energia. Tipo hibernar, né? O nosso corpo, ele pode fazer isso, se precisar. Então, não pode ser tão rápido. Só que quem quer entender fisiologia e entender que esse processo vai ser mais devagar e que você tem que deixar claro pro seu cérebro, eu não tô em falta de alimento e nem tô doente, porque tem outro mecanismo de preservação se tá doente. Eu realmente só tô parando de comer, comendo menos, porque eu quero emagrecer. O cérebro não entende isso, ele acha que você não tá caçando, buscando teu animal, ou comendo ali sementes, frutos, como a gente sabe que era também. Então, ele gera um certo colapso. Metabolismo fica lento, a pessoa emagrece, mas no metabolismo lento, ela volta a comer com o metabolismo mais lento, e aí por isso ela entra nesse aumento de peso de forma mais acentuada, né? Sim, isso se correlaciona completamente com a ansiedade e a depressão, justamente por isso, porque a gente tem mecanismos de estoque de comida. Ou seja, para o nosso cérebro, o que é melhor, o que é mais palatável é açúcar, é gordura, é carne, porque isso estoca energia na gente. Então, por que as pessoas falam assim, quando eu tô ansioso, eu não quero comer uma folha de alface, eu quero comer uma caixa de biscoito, eu quero comer... Porque eu quero comer açúcar, gordura, porque é mais palatável e isso estoca energia pra gente. E aí entra sempre naquela discussão. Por que nos transtornos mentais
tem como característica tanto ansiedade, tanto depressão, o aumento do consumo de comida ou a diminuição do consumo de comida. Porque a gente tem essas duas vias. Se eu estou muito ansioso ou muito deprimido, as pessoas podem começar a comer mais, justamente pelo que a gente falou agora. Elas querem estocar, elas querem prazer, elas querem energia, porque o nosso cérebro está acostumado a isso. Ah, Rafael, e as pessoas que param de comer quando ficam nervosas, que param de comer quando ficam deprimidas? Também tem, né? A pessoa que para de comer bloqueia por Exato. ansiedade ou depressão. Exato. Que é justamente até o mecanismo, muitas vezes, de outros transtornos mentais. A gente pensando mais numa bulimia, numa anorexia, que existe, na verdade, uma ansiedade, só que de uma outra forma, daquela forma de luta ou fuga, que também é uma forma fisiologicamente antiga, que é, na verdade, isso. A gente fica tão nervoso, aquilo é tão forte pra gente, que o nosso estômago famoso embrulha, e aí eu não tenho vontade de comer. Então, nos transtornos mentais, a gente tem que sempre apontar que não é só o aumento da comida. Um indicativo também de transtorno mental é a mudança do padrão alimentar para mais ou para menos, né? porque pode acontecer as duas coisas. E justamente esses processos são os que as pessoas têm que ficar em alerta. Por quê? Porque a gente sempre fala de transtornos concomitantes, ou então transtorno primário, secundário, etc. Porque é isso, de repente a pessoa está ansiosa e ela começa com uma ansiedade, e aí começa com comer compulsivo, e esse comer compulsivo se torna um transtorno alimentar futuramente. Sim. Ou a pessoa está deprimida, começa uma redução alimentar, para de comer, etc., começa uma distorção de autoimagem e entra num caminho de uma anorexia. Ou começa com uma Secundária anorexia. até uma depressão profunda, né? Exato. Então, eles sempre se correlacionam, por isso que a alimentação é um fator muito importante na ansiedade, na depressão e nos transtornos mentais de maneira geral, porque a alimentação é base na nossa sobrevivência. É isso, se eu estou com a minha microbiota alterada, eu altero meus pensamentos também. Se eu estou com excesso de industrializados, por exemplo, um dos fatores de ansiedade que se correlaciona, alguns estudos já falam, é a alimentação das pessoas também. Há uma alimentação supernatural, com menos industrializados, com menos ultraprocessados, e uma alimentação com ultraprocessados. A alimentação com ultraprocessado tem sódio em excesso, tem açúcar em excesso. Alterando todos os neurotransmissores. Eu postei recentemente, estão saindo vários estudos correlacionando o aumento do consumo de industrializado com o aumento de depressão. É uma correlação direta. Sim. Então, isso é muito importante da gente falar. E a chegada cada vez mais desses industrializados na vida do ser humano, o quanto que isso também afetou o seu estado mental. E aí, eu acho até interessante quando a gente fala, né? E acho até um pouco irresponsável. Eu falo sempre disso. Quando alguns profissionais limitam a falar, ora, comer só quando tem fome. Aquela coisa de, come só quando você tem fome. Então, se você não tem fome, você não come. Não é tão simples assim, né? Por quê? Porque se a gente não tá num ambiente... Isso em um ambiente saudável é perfeito. Perfeito. Só que as pessoas não vivem num ambiente saudável. Então, elas não têm noção de fome e saciedade. Elas não sabem o que é fome e o que é não fome. Por quê? Porque se confunde com sintomas de ansiedade que já pedem uma comida, que a pessoa não entende se é fome mesmo ou se é a ansiedade. Só que ela não consegue visualizar. Então, não é calma, eu acho que é ansiedade. Se ela estiver num ambiente saudável ou em terapia, ela vai conseguir visualizar isso melhor. Senão, não. E um outro ponto importante. Então, você tem, come quando tem fome ou quando não tem fome. E nesse processo de comer muito ou não comer, a gente está mexendo nos neurotransmissores, que é o que você fala, que a alimentação industrializada ela faz muito isso. Então, você já não tem consciência de se o seu cérebro está pedindo, de novo, pelo vício do açúcar, ou se realmente é fome. Então, é muito mais complicado. Eu acho bem irresponsável quando a gente limita isso ao paciente, busca a sua fome e saciedade, busca esses sinais. A gente tem que, é claro, né, reforçar, mas a pessoa tá em condições naquele momento de buscar esses sinais ou ela tá totalmente disfuncional, então ela não vai conseguir ter noção sobre isso, visualizar isso, né? Então, nesse contexto, né, a gente entendeu aqui que a perda de peso, ela precisa ser acompanhada e precisa de um processo. Quando a gente tem ansiedade e depressão, a gente não quer ver esse processo. Na ansiedade, né, a gente trouxe bastante esses pontos da disfuncionalidade, o cérebro sempre trazendo pra gente estímulos externos e a gente não consegue basicamente preencher o que precisa agora. Então, muitas vezes as pessoas têm ansiedade paralisante, né? Essa ansiedade que impede as pessoas de fazer qualquer coisa. E esses mecanismos, assim, que você busca no consultório, Rafa. Então, você conversa sobre a rotina, sobre organizar essa rotina. O que mais? Então, fundamental para o tratamento de transtorno alimentar, de ansiedade, de depressão, principalmente quando estão associados, a gente entender alguma coisa. Entender qual é a função do alimento na vida daquela pessoa, como que está estruturado o alimento, como que ela vê o alimento, como é que é isso. O alimento é uma fonte de prazer porque a vida está horrível. Então, peraí, temos que estruturar. Então, primeiro, a cognição quanto ao próprio alimento, cognição quanto à rotina dela. Segundo, hábitos. Qual a rotina, qual a estrutura, como que aquilo se relaciona. Terceiro, família. Como que está inserido
na família, nos ambientes sociais, porque é isso. Hoje em dia se fala muito sobre calorias invisíveis, então eu tenho que explicar para o paciente que fala assim, olha, eu preciso que você tenha eventos sociais, mas eu não posso deixar que você beba 10 cervejas, porque senão você não vai perder o peso que você quer, a nutricionista vai vir em cima de mim, mas eu quero que você saia porque você precisa sair, senão você não tem prazer. Então, como dissociar? Como conciliar? Sabe o que eu falo no Exato. consultório? Legal, né, Rafa? A gente tá sempre falando, trabalhando juntos, é isso, né? Sabe o que eu sempre falo no consultório? Você tem 2 refeições na semana, que é pra você flexibilizar, e eu falo assim, eu preciso que você use elas. Porque não é assim, eu nem quis usar. Teve uma paciente minha, é muito comum, eu escuto muito no consultório, o paciente falando assim, mas aí eu nem usei minhas refeições. Eu falei, mas é pra usar. Se você não usar, porque eu tô seguindo muito direitinho, o direitinho em algum momento vai dar ruim. É flexibilizar. Essa pessoa que é muito perfeita, que é muito cheia de detalhes e que a autocobrança é muito grande, vai dar ruim em algum momento. Então, eu sempre falo, eu não gosto de pessoas assim. Você não é perfeitinha, você não tem que fazer direitinho. Eu não quero a dieta perfeita, eu quero a dieta normal, realista. Que é hoje acordei bem, hoje eu tô de TPM, hoje acordei mal, hoje... Não. E essas 2 refeições fora é o que vai regular a vida social e trazer esse equilíbrio. E aí eu vou criando, por exemplo, limites para isso, porque as pessoas muitas vezes elas não têm noção dos limites, por isso que elas se perdem. Quando a gente não tem limite ou noção de organização, então quanto que eu posso beber, Luna? Quanto que eu posso comer? Eu não sei o quanto que meu corpo precisa, minha taxa metabólica basal. Quantas calorias eu preciso comer? Por isso que o nutricionista é fundamental, porque as pessoas não sabem o básico. Qual o meu tamanho, quantas calorias eu preciso, então isso aqui é mais ou menos o que meu corpo precisa para sobreviver. Qualquer coisa extra, eu tô querendo por prazer e tudo bem, só não precisa ser todos os dias, senão vira uma disfuncionalidade. E se eu faço exercício, é tanto. Então, são detalhes muito importantes que regulam e melhoram a nossa qualidade de vida. Aí vamos lá, essa pessoa tá num processo e tenta fazer tudo direitinho. Eu quero flexibilizar. 3 drinks, 3, assim, bebidas, né? Ou 3 long necks, 3 doses de caipirós, caipirinha, sei lá o que for. Eu considero aí dentro de uma refeição. Bebeu 6, aí a pessoa juntou as 2 em uma só. Tá tudo certo? Também pode? Ainda pode. Falo que dá pra juntar se precisar. Jantou, comeu muito além do que ela já sabe que é a quantidade que o corpo dela necessita, porque é fisiológico. Comeu além, então ela sabe, eu tô comendo mais do que eu quero. Tô comendo porque eu tô afim ou por ansiedade, comi mais. Comeu a sobremesa, ainda tomou o drink, às vezes ela queima o cartucho todo em uma leva só. Também pode. É sábado e domingo? Não, pode ser uma terça e um domingo, pode ser uma terça e quinta, não importa. A semana inteira a pessoa tem essas 2 refeições. E é impressionante como isso é importante, cara. Regula a emoção, né? A gente tem até um termo técnico na psicologia que a gente chama de flexibilidade cognitiva. Flexibilidade cognitiva é você ter essa capacidade de flexibilizar as regras, flexibilizar o seu entendimento, flexibilizar as possibilidades. Por que a gente fala isso? Porque quanto mais rígido, a pessoa tem uma maior tendência a quebrar. Porque o que é rígido quebra. É só a gente pensar assim, por que o bambu não quebra? Porque ele é flexível. Então ele consegue suportar mais ventos, mais intempéries do dia a dia, porque ele é flexível. Ser flexível é isso, é entender que quanto maior uma rigidez cognitiva, quanto maior é isso, eu tenho que seguir as regras absolutamente. Ou então, se eu quebrar uma regra, eu chuto o balde. Exato, aí a pessoa vive no 880, né? Exato. Ou eu tô 100% na dieta, ou eu tô direitinho, ou quando eu não tô direitinho, aí eu abandono, aí eu faço, aí eu fico perdida. Eu falo, e se não fosse direitinho? Seria melhor, né? Então, pessoas que têm essa autocobrança muito grande são muito mais suscetíveis a essas variações neuro também, né? Então, de ansiedade e depressão. Porque como não é exatamente como a pessoa quer, pessoas também que têm excesso de controle, necessidade de ter controle sobre tudo, e não entendem que não vai ter controle sobre tudo. E a ansiedade passa por isso. Precisa, né? A pessoa precisa do controle. Se ela não tem controle, ela fica... O que eu faço? Eu falo, olha, a vida... A gente não sabe se vai chover, aí a gente tem previsão que vai chover, a gente sai com guarda-chuva, não chove. E aí? Então... trazer essa tranquilidade, é um trabalho que a gente tem a obrigação de fazer com o paciente e explicando essas variações. Então, essa flexibilidade cognitiva é o que faz o paciente conseguir entender que ele também pode oscilar, por exemplo, numa ansiedade, uma depressão, momentos bons e ruins, e a gente já espera isso, viver É o normal isso. oscilar, é o normal oscilar. Tanto que é isso, tem uma distorção cognitiva, que na TC a gente trabalha cognitivamente, tem uma coisa chamada distorções cognitivas, que são uma série de pensamentos que a gente tem que são errados, alteram a gente... Enfim, nos trazem para um lado disfuncional, desadaptativo. Tem uma distorção cognitiva do pensamento tudo ou nada. Que, em outras palavras, 880. Ou é faço ou não faço. Ou é sim ou é não. Ser desse jeito nos causa muitos prejuízos, principalmente em relações afetivas, mas muito na alimentação. Porque é isso. Ou sigo a dieta completamente restrita, fechada, etc.,
ou não sigo nada, não vou chutar o balde, não. Exato. Esse não mês vejo eu não consegui ir na nada. Luna porque eu não consegui marcar e agora também eu vou fazer o que eu quiser. Calma, continua no programa, né? E não conseguiu, não bateu a agenda. Eu tenho sempre muito cuidado de encaixar meus pacientes o quanto antes, mas realmente eu senti muito, não sei se você percebeu isso, Rafa, da pandemia para cá, piorou muito o estado de saúde de todos os meus pacientes, de toda a população, mas assim, a forma como eles veem as coisas também. Então, as pessoas estão menos flexíveis, elas estão mais intolerantes, impacientes, então se não é exatamente, já entra num grau de frustração muito grande também. Então, eu tô tendo mais dificuldade, assim, de trabalhar tudo isso, de acalmar meus pacientes, entender. Por exemplo, uma coisa clássica. Cada profissional trabalha de um jeito. Eu entrego o programa em 5 dias úteis. Cara, hoje em dia, para uma semana, acabou. A pessoa quer receber em 1 hora. Mas como eu trabalho muito com alimentação vegetariana e vegana também, né? A parte de nutrição comportamental, transtornos alimentares, genética. Muitas vezes eu tenho muitos exames. Às vezes eu pego um painel genético inteiro para pegar e desmembrar. Eu calculo, eu vejo micronutrientes, se eu vou suplementar algo ou não. Então, o trabalho mesmo é grande, não tem dieta pronta. Então, também o risco disso. Então, óbvio que vão ter pessoas que vão trabalhar com esse modelo de programa pronto, mas ele não vai estar tão personalizado. Isso é um fato. É um modelo meio que fast food. A gente tem que entender que, ok, se você quer esse modelo e quer essa coisa mais rápida, vai ter sempre profissionais para isso que trabalham nesse perfil. Mas se a gente está olhando exames bioquímicos, fazendo um trabalho profundo, onde o paciente, na primeira consulta, 1 hora, é relato. É um autorrelato de como é a vida, eu vou entendendo, vou anotando. Esse primeiro programa, às vezes, ele é mais simples também, porque eu pego ali um pouco do que o paciente já traz, monto com ele. Então, eu vou botando assim, café da manhã, o que você gosta de comer? É isso? É isso. Então, vamos com isso. Isso aqui não é tão legal, né? Esse café, você não tá ficando mais ansioso, você tá tomando muita cafeína. Olha quantos cafés você toma num dia. Vamos reduzir? É aos poucos. Eu brinco que eu não posso chegar já chutando, botando o pé na porta, né? Porque o nutricionista, ele invade a casa do paciente, ele mexe na cozinha, nos armários, na lista de compras no mercado, a gente não pode chegar com o pé na porta. E aí esse processo de fazer o paciente ir migrando para uma alimentação saudável é lento, mas ninguém quer. Né? As pessoas não querem esperar esse tempo, não conseguem esperar nem o tempo de receber o programa, imagina de emagrecer, né? Então esse é um trabalho maior que a gente está tendo agora, né? Sim, muitas vezes eu falo assim, é melhor 50% de algo do que 100% de nada. Então, assim, se a pessoa não consegue seguir tudo, o plano todo completo agora, tenta seguir alguma coisa, para na próxima conseguir 10% mais, na próxima seguir 5% a mais, e você ir numa crescente. Se a gente tenta fazer tudo, as pessoas estão muito apressadas, a vida está muito apressada, a vida está em 2.0, não é só o áudio do WhatsApp que está em 2.0, a vida está em 2.0. Agora está tudo 5.0, meu ver. Já tá no 5. Mais ainda. Velocidade 5 já. Mais ainda, justamente por isso, porque a gente está muito apressado. Claro, tem uma série de fatores sócio-históricos envolvendo isso, envolvendo a sociedade, envolvendo a aceleração, envolvendo a forma de lidar com os problemas, a forma de resolutividade dos problemas, tem tudo a ver com isso. A desigualdade está maior, os jovens estão com mais dificuldade de inserção no mercado de trabalho, Sim. A taxa de desemprego, tudo isso influencia. Tudo isso influencia, as redes sociais estão aí para mostrar isso, cada vez os vídeos estão menores. Por que antigamente... Ninguém vê 1 minuto e meio agora, vou ter que fazer vídeo de 10 segundos. Exato. Por quê? Por que as aulas antigamente eram em 50 minutos? Porque existiam estudos comparados ao nível de atenção. Hoje em dia as pessoas não retêm atenção mais do que 15 minutos. Então, as aulas têm que ter 15 minutos agora? Cada vez está menor, entendeu? Porque as pessoas estão diminuindo o nível de retenção. Tem até um estudo falando do nível de QI das pessoas. E isso é o mais preocupante. Essa geração agora é a primeira geração em que o nível de QI que está surgindo é menor do que o nível de QI da geração anterior. Então a gente sempre tem uma tendência esse dado é muito importante. A gente está tendo uma queda de QI da galera. Queda de QI, justamente por quê? Caraca. Porque a geração anterior, todas as gerações tinham aumento de QI. Essa é a primeira geração que teve uma queda de QI. Por que está acontecendo isso? E aí vem inúmeros fatores. Nível de atenção, poluição, industrializados, alimentação, enfim. Aí a gente pode até dar barriga da mãe, é uma questão da gestação, com uma presença de mais fatores bioquímicos. Fatores bioquímicos não só, desculpa. Mas fatores químicos. Então, assim, agrotóxico, parabeno e lá. Perfeito. E aí a gente já tem um prejuízo. Mães que estão também tentando trabalhar mais, e aí tiveram um prejuízo em relação até essa adaptação e dedicação à gestação, prejuízo de sono, aí nasce essa criança com exposição de tela que não trabalha a parte cognitiva adequadamente, da parte de neuroplasticidade da criança, do neurodesenvolvimento dela, então ela fica com um raciocínio, com um pensamento fragmentado, e aí prejudicando o QI. Então os estudos estão indo para esse caminho, né? Estão indo para esse caminho. Então a gente tem várias hipóteses nisso, e aí o que é preocupante é justamente isso. Cada vez você tem aumento de transtornos
alimentares, transtorno de saúde mental, ansiedade, depressão, uma pior qualidade de vida das pessoas. Aonde vai parar isso? Ninguém sabe. Então, por que a gente fala sobre isso? O Brasil se tornou maior, principalmente pós-pandemia. Se eu não me engano, antes disso, ele era o terceiro, quarto, mas era assim, muito na frente também. Mas principalmente por isso. A gente tem um sistema de saúde que consegue quantificar os dados bem, legal, de maneira efetiva, e tem fatores sociais muito importantes. Então, a gente tem que entender como se correlaciona isso, mas não tirando o fator pessoal da vida daquela pessoa. A gente consegue trabalhar a microcoisa, a gente não vai conseguir consertar o sistema, quem dera conseguir consertar o sistema. Que tá muito doente, né? Eu acho que tá o muito sistema é o mais doente, doente sim, que tem, com que toda adoece certeza. a gente. Mas a gente tem que dar falar sobre isso, jeito né? de lidar o que for dentro do possível, e é aí que entra o papel terapia. Como que a gente sobrevive a um sistema doente? Eu tenho que me adaptar, eu não tenho que me adaptar? Como que a alimentação industrializada é muito mais barata do que a alimentação natural, muitas vezes, ou às vezes não. Como que a gente consegue adaptar dentro da rotina? Essa praticidade, uma mãe que trabalha o dia inteiro e aí não tem que deixar o filho. Ela fala, olha, não tem opção, fica na televisão, porque não tem quem fique, e aí não dá pra também fazer essa criança cozinhar. Exato. É uma coisa prática, um biscoito que a pessoa consegue, a criança consegue comer. É muito complexo, mas a gente tá vendo as consequências disso, né? E, por exemplo, na mulher, trazendo um ponto também de a gente tentando separar gêneros, né? Por que que a anorexia comete 90% do público feminino, 95%, quase que exclusivamente feminino. A cobrança, olha que loucura, a cobrança por um corpo magro, sendo que a gente está sendo mais exposta aos industrializados, então não combina, você tem ali, você sai na rua, o cheiro da pipoca, o hambúrguer, o fast food e tal, só que você tem que ser magra. Já gera uma ansiedade absurda, porque como é que você vive? A mulher, ela tem que estar sempre muito bonita, e vem a indústria da beleza, cobrando sempre milhões de coisas na mulher. Só que essa mulher, ela também se inseriu no mercado de trabalho. Mas ela também quer ser mãe. Mas ela, às vezes, ela também quer ter a família. Ou não, enfim, graças a gente pode escolher, né? A gente tem a opção agora. Mas são muitas cobranças. Até se você opta por não casar e não ter filho, você tem que explicar. Você tem que dar uma justificativa para isso. E as pessoas querem entender o porquê. Tá mais difícil tudo, né? Agora, esse dado de queda de QI me preocupa bastante, que eu já tava achando que a gente tava muito ignorante, né? No sentido de ignorar tudo. Cara, cada vez a gente vai ter mais dificuldade, Rafa. Sim. E o trabalho dessas gestantes, das próximas gerações, o quão é importante o estado nutricional. E enquanto a gente vê ainda essa guerra com os industrializados, isso sempre vai ser muito difícil. Tem alguns nutrientes que são muito importantes na parte cognitiva, né? Ômega 3, coenzima Q10, eu gosto de suplementar, zinco, selênio. E o nosso solo, ele tá cada vez mais, menos rico em nutrientes. Então, a gente tem um prejuízo. Quem consegue comprar orgânico? Aí é mais difícil. A situação tá crônica, já estamos ansiosos aqui também. E é isso, conversar sobre isso deixa a gente assim, Rafael, quem vai assistir o podcast assim, vocês estão falando o quê? Tá entrando num desastre? Não, a gente tá apontando assim, existe isso, a gente precisa enxergar, precisa debater, precisa conversar sobre isso, justamente pra gente entender. O que dá pra gente fazer? É isso. O que tá sob nosso controle? O que tá sob nosso controle? Uma mãe que, enfim, tem que deixar o filho, aí todas as mães hoje em dia, todo mundo usa tela hoje em dia, todas as crianças usam tela hoje em dia. E a gente não pode ser hipócrita e falar assim, não, vamos zerar telas, etc. Cara, não dá. Tem que reduzir, controlar. É isso. Como que a gente pode reduzir? Tá bom, no momento que não tá no tela, como que eu não tá tendo tela? Como que eu posso fazer para gerar criatividade naquela criança, gerar imaginação? Porque é isso, a função da tela, ela diminui a ativação de criatividade, de imaginação, de resolução de problemas, de uma série de outras coisas que a criança ia ter que se expor naquele ambiente para lidar. E sabe uma coisa que eu acho muito importante? A questão do tédio, né? O tédio, tanto no adulto quanto na criança, né? Ele é muito importante, porque é nele que você busca a criatividade e autorregula as suas emoções. Você não fazer nada, eu digo, é você estar fazendo alguma coisa. E hoje em dia, a sociedade, ela não aceita a pessoa que possa ter um momento de tédio. Que é, por exemplo, hoje, o que eu quero fazer? Nada. O que você tá fazendo? Nada. Essa é a minha escolha. Eu escolhi fazer nada. Eu escolhi. É uma escolha. E o que você faz no nada? Nada é nada. Então, se eu quiser ir à praia, eu vou. Se eu quiser ficar em casa sem fazer nada, nada. E dali, a gente tá trabalhando também, né, no nosso cérebro, esse descanso, repouso, pensar coisas que você não pensaria quando você tá ligado no automático, no horário de trabalho. E a criança precisa do tédio. Em várias situações, eu faço de propósito. Eu boto meu filho em situações de tédio para ele buscar soluções. E, cara, é impressionante como ele busca. É os momentos mais... muito.
Filho, o que a gente fazer? Nada. Eu vou ver TV, nada. Daqui a pouco eu tô vendo assim, ele tá no quarto, arrumando o quarto dele. Aí daqui a pouco ele tá vendo, tá escrevendo alguma coisa no quadro dele. Ah, o que você tá fazendo? Ah, eu resolvi. Olha, mãe, isso aqui. Cara, é muito bom. Então o tédio, se fosse pra dar uma dica, né? Pratiquem o tédio. É claro que, de novo, a gente tá falando de questões psicológicas, tudo é o equilíbrio. Não Dentro tô falando do pra ninguém possível, ficar fazendo nada o dia inteiro. A gente tá falando aqui, intercalar com Sim. fazer muito, se dedicar. E ter momentos de eu quero 1 hora, meia hora do meu dia, sem fazer nada. Eu quero tomar um banho demorado e relaxar. Né? Ajuda na autorregulação dos... Por que muitas vezes as pessoas tomam decisões no banho? Por que muitas vezes as pessoas tomam decisão no banheiro? Justamente porque é quando ela não tá fazendo nada. Ela não tá fazendo nada. Não tem como você tomar banho com o celular na mão. Você simplesmente vai fazer nada no banho. E aí você começa a pensar em várias coisas, inclusive novas decisões. Por isso que eu falo assim, uma vida abarrotada, principalmente até quando eu lido com um empresário multinacional, etc. Uma vida abarrotada é uma vida que você vai começar a não tomar decisões que você pensa plenamente. Porque você tá tendo que fazer pulando de atividade para atividade. Você nunca tá de bobeira pensando. Pra ter essa centelha criativa, até pra você... Exato, pra arranjar novas soluções. Foi o que você falou, seu filho, ele começou a arranjar coisa pra fazer. Por quê? Porque ele teve o tédio, ele começou a exercer a criatividade dele. Se eu deixo a tela ligada, provavelmente ele ia ficar vendo cores exuberantes, sons exuberantes, você ia ficar muito mais concentrado. Então, é isso, não é a gente ser hipócrita e falar assim, nossa, vamos tirar tudo, vamos tirar todos os industrializados. Não tem como, a pessoa vai comer industrializado, quando ela for no bar com algum amigo, vai ter uma batata frita que foi... Enfim. Entender o que é rotina alimentar e o que é flexibilidade alimentar. Perfeito, o que é rotina de trabalho, o que é flexibilizar para ter momentos de prazer e de não fazer nada. Perfeito. É sobre esse equilíbrio, né, que a gente busca. E muito importante. E aí, dentro desse contexto que a gente está trazendo, da gente falar, né, de priorizar, ter uns momentos de prazer e momentos também de flexibilizar. Sabe uma coisa que eu faço, que eu escolhi, assim, pra minha vida e tem sido muito bom? Eu sempre vim da dança. Eu sempre gostei da dança, porque a dança é um momento que você mistura ritmo, você escuta música, você tem que fazer acompanhado da dança a música, então trabalha coordenação motora. É muito bom pro cérebro. Então tem coisas que a gente sabe, né, que são muito boas pra até evitar Alzheimer e doenças neurodegenerativas, que é você decorar a coreografia, fazer no ritmo da dança, é maneiríssimo. Então, é muito bom. E agora eu não tô conseguindo muito, né? Bater os horários das escolas de dança e tal. E aí eu caminho, faço cardio. O cardio, pra mim, é o que mais... E a gente... Vale reforçar isso, né? Que a atividade cardio, anaeróbica, ela é muito boa, ainda mais pra ansiedade, né? Pra regular, porque trabalha mais batimentos cardíacos e tal. Eu não levo nada, Rafa. Eu vou caminhar na orla, 1 hora que eu separo pra mim, 1 hora. E eu não levo nada. Eu vou só com a roupa do corpo. Não tem celular, não tem relógio, não tem fone, não tem nada. Vou te falar, é um momento onde eu resolvo todos os meus problemas da vida. Porque é o seu ócio, é o que você pensa, consegue pensar. Cara, vem várias ideias. O podcast veio assim, de uma caminhada na orla. O que eu tenho que fazer e tal. E, poxa, as pessoas estão me pedindo isso e tal. Por que eu não faço? É tão simples. Aí eu volto e falo, cara, é só procurar aqui. Falei com um amigo meu, falei com outro. Onde é que tem estúdio aqui pra gravar? Pronto, resolveu. Eu preciso dessa 1 hora no dia para autorregular não só as minhas emoções, relaxar, como para eu conseguir pensar em coisas para além do automático. Então, eu indicaria pro pessoal aí, ó, 1 hora. Faz exercício sem celular, sem televisão, sem fone, sem relógio, sem nada. Desafio do podcast, episódio 2. É muito bom, é muito bom. Eu não consigo fazer caminhada mais com nada. Então, eu não quero escutar música, eu quero escutar a minha respiração, eu quero olhar. Eu gosto muito da caminhada na orla, e obviamente, quem não tem essa opção vai fazer na academia, na esteira, o que for. De qualquer forma, o seu cérebro vai trazendo imagens, né? E a imagem da natureza, por isso que essas coisas de trilha, caminhada na natureza é muito bom, porque a natureza autorregula também, né? Reduz estresse. Yoga, caminhos na natureza já comprovadamente reduz estresse, né? E aí, vamos falar um pouquinho de como que fica essa questão da depressão, Rafa? Como é que ela vem quando tá conjugada com a ansiedade ou quando ela vem pura, assim? Existe o transtorno misto depressivo ansioso e existe o transtorno unilateralmente depressivo. Quando a gente fala de depressão, a gente tá falando de um estado em que a pessoa fica com humor deprimido, triste, embotada, apática, ou seja, ela fica com humor rebaixado, que a gente fala, durante um X período de tempo em que isso começa a acontecer e isso perdura, gerando prejuízos. O maior critério, geralmente o critério F, o critério E de todo o DSM, que é o Manual de Transtorno de Saúde Mental, isso gera prejuízo e sofrimento na vida da pessoa. Então, é uma tristeza, é um luto, é uma indisposição, um embotamento, uma falta de vontade. Falta de vontade aparece muitas vezes em que gera sofrimento e angústia na pessoa.
Por que a gente fala isso? Porque existem tristezas situacionais. Alguém faleceu na minha família. Eu vou ficar triste. Isso não é depressão. E eu vou querer, talvez, ficar mais recolhido. Eu vou querer ter ficar mais um luto, recolhido. chorando, ficando no quarto. Mas isso não é uma depressão, é Isso não é pontual. uma depressão, é um luto. pontual. Rafael, isso já tá perdurando 3 meses, eu não consigo sair da cama. Opa, que a gente já entraria no que a gente chama de luto prolongado. É um outro transtorno. Qual é a faixa? O corte seria esse? Uma média, assim, de 3 meses de uma situação? Depende do manual. Tem estudos que você vira e fala assim, são 3 meses, mas o DSM já reduziu bastante esse tempo, para até 7 dias. E o que a gente, alguns... Tem uma discordância aí, não é um consenso ainda, entrou no manual mais recente, mas a gente olha e fala assim, é estranho. Se tiver, assim, mais de uma semana, então, esse prazo, assim, se a pessoa tiver mais de uma semana também muito disfuncional, isso já pode ser um sinal de não é só um luto, tem que estar evoluindo para alguma outra coisa. Isso ainda é discutível, ainda é discutível, mas aparece já em alguns locais. Então, mas o que a gente pensa da depressão é isso, é que, na verdade, não tem um objeto específico, ou tem um objeto específico, mas que acontece isso durante um longo período em que começa a gerar disfuncionalidade na pessoa. E o que a gente precisa ficar atento da depressão? Quando muda os hábitos dela, quando muda a vontade dela de viver, a vontade dela de exercer as coisas. Então, muitas vezes a depressão aparece e as pessoas ao redor não veem, porque às vezes a pessoa guarda só dentro dela. Então, tá sorrindo, tá brincando, mas dentro da cabeça dela ela já perdeu vontade, tá desanimado, não tá mais fazendo as coisas. Num paralelo com o burnout, às vezes, é aquela falta de vontade, aquela exaustão profunda. O burnout, ele aparece... É legal você explicar. O burnout, ele aparece, então, quando a pessoa começa a não ter muita vontade de fazer as coisas. Isso, é um desprazer profundo associado ao trabalho. O burnout, a gente sempre coloca como associado ao trabalho, ele não tá no DSM, ele já tá no CID-11, mas não tá no DSM-5. Lembra, no CID-11 é a classificação das doenças, DSM é o Manual de Desordens Mentais. Isso, às vezes eu até esqueço de falar, traduzir para as pessoas. Ele tá nos manuais, mas é isso, é um desprazer, é uma falta de vontade, não é um desdém com nojo, mas um desdém com falta de vontade daquilo mesmo, e o trabalho começa a se tornar mais desprovido, mais irrelevante, eu não consigo ter vontade, não consigo ter ânimo para aquilo. Então você já começa a entrar e aí aquilo se generaliza para a vida toda. Não consigo ter prazer na minha vida, prazer nas atividades. Aí depende do grau que vai, né? Às vezes fica só no trabalho, às vezes vai aumentando mais, e aí vai virando, sai de um burnout para ir para uma depressão braba. Isso, exatamente. Começou num trabalho, que aí a gente encaixa no burnout, começou a virar uma depressão, um processo depressivo, em que as pessoas precisam trabalhar, precisam entender o que está acontecendo disso. E aí eu sempre falo que isso se correlaciona muito com sono, alimentação e atividade física, essa tríade, assim, básica, porque é isso. Se eu começo a alimentar pior, eu começo a ter nutrientes piores. Se eu tenho nutrientes piores, eu vou entrar naquele loop mais fácil. Se eu começo a dormir pior, eu entro naquele loop mais fácil. Então... e tem nutrientes que são fundamentais para a autorregulação de neurotransmissores, por exemplo. A gente fala de... para a parte de dopamina e serotonina, a gente precisa do L-triptofano, que é o aminoácido. Triptofano, tá? É que eu gosto de prescrever, às vezes, dependendo como é o formato, né? 5-HTP. Mas o triptofano sendo muito importante para regulação de serotonina, então isso tem alguns alimentos específicos. Então tem na banana, tem na aveia, tem no abacate. Mas, obviamente, vai ter também no chocolate, no cacau. As pessoas vão querer, não vão comer uma banana, eles vão querer comer um chocolate. Então, buscar esses alimentos, então, regular através deles, né? Esses aminoácidos que possam fazer essa recaptação dos neurotransmissores. E se a pessoa está se alimentando mal, ela não vai ter eles. Então, isso já entra aí a gente já entra num looping, né? Então, não come os alimentos mínimos, os micronutrientes importantes também para a parte de saúde mental. Então, zinco, ômega 3. Então, é um ciclo sem fim. Sim. Né? E até entender como que tem outros problemas de saúde, tipo o hipotireoidismo, também aparece muito com depressão. Eles falseiam depressão, porque às vezes a pessoa está com hipotireoidismo e não está com depressão, é só um desbalanço. Um cansaço, né? Uma indisposição, cansaço muito grande por conta de uma alteração hormonal. Exato. Então, coisas que geram cansaço e que eu gosto muito de ter atenção, porque você vai, às vezes, só direto no psiquiatra, ele já entra com medicamento para depressão e não é. A vitamina D muito baixa, também gera essa sensação muito de indisposição. Anemia, então é muito comum a pessoa estar com estoque de ferro muito baixo. Então, assim, uma ferritina abaixo de 30, cara, a pessoa já vai ter sensações muito ruins. Abaixo de 16, então, na mulher, no homem, isso é a faixa de corte diferente, né? No homem, a gente vai querer ali acima de 200, na mulher 100. Mas muitas mulheres, por conta da menstruação, vão ter 50, mas a gente tem que ficar de olho, 30, dependendo se ela tá com queixa clínica ou não.
Abaixo disso, queda de cabelo, palpitação quando faz exercício, muita sonolência, muito cansaço. Chega para um psiquiatra e fala, tô com muito cansaço, não tenho vontade de fazer nada, tô com sono, sonolência, não. Se ele não tiver cuidado, imaginar que isso está tudo fruto dentro de um transtorno mental, ele vai botar numa depressão e vai ver que ela tá com anemia. Ou tá com um hipotireoidismo que deixa o metabolismo lento, preguiça, começa a ganhar peso, não quer sair de casa. E às vezes coloca como não responsivo ao tratamento. E na verdade a pessoa não está sendo não responsiva ao tratamento. A pessoa não tem os nutrientes necessários para conseguir, tá regulado hormonalmente para aquilo. Exatamente. Muitas vezes ainda tem gente que vai no psiquiatra, o psiquiatra passa exame de sangue, etc. Mas a pessoa chega no psicólogo. Se o psicólogo não está atento a isso eu já falei com diversos alunos. Assim, o psicólogo tem que ter noção de fisiologia, tem que ter noção de biologia. Sim, principalmente para entender como é que está isso, entender como é que estão os hormônios, entender como é que está isso. Olha, a pessoa chega para você, tá bom, tá acompanhado por um nutricionista, por um médico, por alguém, pra gente não chutar qualquer coisa e falar assim, a pessoa não tá aderindo ao tratamento. Não, de repente, é isso, tá com problema hormonal, tá com várias outras questões que precisam ser identificadas. Sim. Então, assim, o que eu queria deixar aí de alerta pro pessoal, tá? Vocês podem observar que na população a gente vai ter essa questão de mudança de ansiedade e depressão. Às vezes a pessoa oscilando nos dois. Dentro da depressão tem o estado de euforia também, que às vezes para quem vê de fora, fala, mas já estava com depressão, agora está eufórica, está numa fase de animação, ela oscila, isso também está dentro do quadro de depressão. Buscar sempre tratamento. Então, quando a gente fala de fase aguda, a TCC ela vai ser ali mais rápida, nada impede de fazer outras terapêuticas. Explicamos aqui também ao longo do podcast que terapia sistêmica familiar é totalmente diferente de constelação familiar. Não confundam, constelação sequer pode ser aplicada pelo psicólogo, é considerada uma terapia holística. Busquem aí a forma e linha de atuação do profissional que vocês querem. A nutrição como fundamental para melhorar todas essas questões que a gente tem relacionadas à ansiedade e depressão, que podem estar conjugadas ou não. Então, muda a terapia nutricional, muda a abordagem. O nutricionista precisa acolher o paciente e fazer isso por etapas. Galera aí que já fica na ansiedade do emagrecimento, cara, a gente emagrece, tá tudo certo, mas vamos criar uma estratégia para isso, porque senão aquele emagrecimento pontual vai te gerar mais ansiedade, mais efeito sanfona. Se você for para medicamento, às vezes gastando dinheiro tomando medicamentos, Trulicity, Mounjaro, Ozempic e todas essas linhas, isso também tá mexendo no seu cérebro, porque tá mexendo na fome, na saciedade, né? Você vai se sentir mais saciado, mais enjoado, então você não vai comer por enjoo, né, Rafa? E automaticamente a gente vai ter um prejuízo, muitas vezes até psicológico. Então, faz direitinho, procura profissionais. Queria aí que o Rafa desse o seu parecer final, mas é um assunto muito importante, né, Rafa? Então, obrigada por isso também. Muito obrigado pelo convite. Nossa, engasguei agora. Muito obrigado pelo convite, e é justamente isso. As pessoas precisam entender que está tudo junto e misturado. Não existe um Rafael mental, um Rafael nutricional, um Rafael físico. Não, está tudo junto. Então, eu preciso me alimentar, eu preciso dormir, eu preciso cuidar da minha saúde mental, eu preciso cuidar da minha saúde financeira. Tudo isso está conjurado numa mesma pessoa. Sim. Então, por mais que a gente tenha profissionais para cuidar de cada área, um computador, um nutricionista, um médico, um oftalmo, um psicólogo, é tudo a mesma pessoa. Então, a gente entender assim, o que é possível pra gente, entender quando que eu preciso buscar ajuda. Então, as pessoas muito perguntam isso, Rafael, quando eu vou buscar um psicólogo? Quando eu vou buscar um nutricionista? Quando você perceber que tem algo errado com você, quando as pessoas começarem a comentar, olha, tá estranho. Isso, quando já tá numa fase, óbvio, você pode ir num psicólogo. Eu gosto de reforçar isso. Você tá vivo, nasceu. Você já nasceu, Pode já tomou um choque de nascimento, que é sair da barriga da mãe que tava bonitinha, depois barulho, sirene. Você já nasceu, já ganhou ali um trauma. Você pode ir. Você já vai, entendeu? Psicólogo é pra sempre. Nutricionista, a gente sempre tem que aprender a ter uma relação saudável com a comida no mundo contemporâneo, onde a gente tem uma fartura de alimentos não saudáveis e uma dificuldade, às vezes, em acesso a alimentos bons. Isso é um fato. Agora, óbvio, a gente tá falando de uma situação onde, assim, fica mais evidente de que você precisa de uma ajuda grave. Mas terapia faz sempre, tá? Porque daí a gente tá salvando o mundo. As pessoas precisam... As pessoas ao redor, né? Pelo amor de Deus, eu sempre falo isso para as pessoas, assim, Rafael, quando que eu posso fazer terapia? Sempre. Sim, por favor, faça. Sempre, pode fazer sempre. Quando que eu preciso? Quando eu perceber que tem algo alterado. Algo gerando sofrimento, algo gerando desconforto. Momentos assim. onde eu diria que seria obrigatório, né? Quando eu devo fazer? Sempre. Mas assim, quando eu tenho que realmente ficar mais atento. Quando você tá cada vez mais disfuncional. Isso, né? perfeito. Que é justamente para as pessoas entenderem assim, que eu preciso de ajuda. E assim, se eu preciso de ajuda na academia, vai ter o professor de educação física. Se eu preciso de ajuda, tô triste, tô ansioso, tô deprimido, não vai ser o bar que vai resolver.
Eu preciso de Exatamente. Não, e psicólogo. até pior, porque quando a gente entra nesse estado de usar o álcool ou qualquer outra droga Sim. para autorregular emoções, o efeito rebote é muito pior. Porque no dia seguinte você tá mais, assim, com a sensação de mais depressivo ainda, mais deprimido, porque você tá numa ressaca, você tá desidratado, a ressaca gera desidratação, dor de cabeça, você não consegue fazer nada, o seu dia foi improdutivo e vira um ciclo sem fim, muito mais perigoso. Então não tentem regular emoção com álcool ou drogas. Perfeito. Vai piorar ainda mais. Não é tratamento. O tratamento, dependendo do caso, entra até medicamento, ou pelo menos uma terapia aí grave, assim, no sentido de forte, né? Uma terapia intensiva, eu diria assim, aguda, e um tratamento nutricional para tentar deixar sua vida mais funcional. Isso é muito importante, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu ficaria aqui horas com o Rafa, mas também a gente tem aqui, combinamos de fazer um podcast intensivo para vocês, para reduzir a galera que é ansiosa. Então, espero que vocês tenham escutado até o final e vejo vocês em breve.